Oi, como vai? Meu nome é Gisele e esse é um canal de psicologia fenomenológica existencial. Seja muito bem-vindo! Conversando esses dias com uma aluna durante uma supervisão, ela se referiu ao livro da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, Novas Perspectivas, e eu anotei porque eu achei interessante esse título. Primeiro pela presunção dela de querer falar tudo sobre o amor, mas principalmente pela questão das novas perspectivas. É que o amor e o que ele causa, os problemas de relacionamento e as dificuldades para se relacionar são os temas que mais aparecem na clínica, sob diferentes perspectivas e circunstâncias, mas eles sempre aparecem. E não são raras as vezes que eu me vejo na frente de pessoas que, mesmo que estejam em pleno sofrimento por causa do amor, nunca pararam para pensar profundamente no que realmente esse amor significa para elas e também não pararam para pensar na viabilidade de pôr essa ideia em prática. Parar para meditar um tempo sobre isso é fundamental. Não tem como buscar ou procurar uma coisa que está no escuro. A gente precisa clarear as ideias para daí sim poder se posicionar e encontrar o que quer que seja, mesmo que seja um amor, não é? Mas por onde que a gente pode começar, né? O que seria exatamente meditar sobre o amor? Pensar sobre o que significa o amor é, em última análise, tentar compreender o que se espera dele, né? É buscar saber exatamente a que esse amor se presta, qual que é o sentido que ele tem para a pessoa. E é também buscar saber se existe uma integridade entre o modo que a pessoa pensa o amor e o modo como ela vive esse amor. E normalmente, quando eu coloco essa discussão, né, uma ou outra que vem engatilhada é a do quanto está ficando difícil se relacionar afetivamente com as pessoas hoje em dia. Não só com maridos, esposas, namoridos, né, mas com um amigo também. Porque parece, de fato parece, que o ser humano, no geral, está cada vez mais egoísta, mais individualista, né? Cada vez mais fechado ali no mundinho dele, naquela coisa narcisista. O Bauman, inclusive, já cantou essa bola lá atrás, quando ele falou da era líquida no amor líquido, né? Que as coisas não iam ser fáceis nesse sentido. E eu, inclusive, tenho um vídeo lá do comecinho do canal falando sobre esse livro. E mira como as coisas vão ficando confusas. A gente cresce achando que o amor é uma coisa muito importante para nós e aprende desde sempre que o amor entre duas pessoas é uma coisa que deve ser boa, né? Que tem a ver com companheirismo, com parceria, com doação. Por outro lado, na prática não é bem assim que a maioria de nós vive os relacionamentos amorosos, né? Muitas pessoas vêm de famílias que não lidaram bem com essa questão do amor, né? Que não sabem muito bem como manifestar o que eles sentem. Não sabem bem como lidar com o afeto, com o cuidado. E essas famílias acabaram se tornando o que hoje a gente chama de famílias disfuncionais, né? Que vão desde as abusivas e as coercitivas de um lado, até as extremamente permissivas e negligentes do outro. Então, muitos pais e mães, por não saberem muito bem como manifestar esse amor, ou até mesmo por puro desencanto com a família, né? Acabam não praticando o amor da forma como eles ensinam que o amor deveria ser, né? Ao contrário, muita gente cresceu vendo os pais se digladiarem entre si. E isso acabou causando uma lacuna imensa entre o que se acha que deve ser o amor e o que de fato ele aparece ser, né? E nessa de tentar preencher essa lacuna, ou até mesmo para tentar se desfazer dos traumas que essas formas de amada família causaram, muita gente acaba compreendendo e vivendo o amor de uma forma insalubre, insana mesmo. E esse sofrimento todo vai enchendo a atmosfera de um tom de certo desespero,
no sentido de desesperança no amor mesmo. E acaba fazendo muita gente se perguntar se de fato deve acreditar na possibilidade de um dia poder viver um amor tranquilo. Por isso que o título da Bell Hooks me chamou muita atenção. Que perspectivas que ela apresenta, então, para o amor? Quais saídas que ela vai trazer para que a gente possa renovar, vamos dizer assim, os votos de um amor possível? Mas, antes de qualquer coisa, eu preciso só esclarecer que, independentemente do gênero ou da orientação sexual, qualquer um de nós está à mercê de se envolver em relacionamento errado em prol do que a gente acredita ser um amor. É uma ilusão, uma falácia achar que o problema do amor romântico vai residir só nos relacionamentos heterossexuais. Relacionamentos homoafetivos também têm os seus perrengues, tanto quanto, se não tão graves quanto os dos heterossexuais. Então não é sobre homens ou mulheres, ou para homens ou mulheres que eu gostaria de falar, mas sobre e para pessoas, seres humanos, para o Dasein de cada um, que apesar de poder se sexualizar, ele é essencialmente neutro. Assim como eu, a Bell Hooks defende a ideia de que antes de tentar viver uma história de amor, seria legal a gente definir o que é o amor para nós mesmos, né? Para que, a partir disso, então, a gente possa tentar vir a viver essa história. E eu gostei da definição que ela adotou para ela, e por isso eu quis trazer aqui para você. Ela usa como fundamento de amor para a vida dela a definição que o Peck, Scott Peck, que é um psicólogo cristão, um psiquiatra cristão, faz. Para ele, o amor é a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. Vamos parar um pouquinho nessa definição? Para começar, ela já desmorona a ideia que o amor entre duas pessoas seja só uma sensação ou um sentimento. Aqui, para nós da fenomenologia existencial, assim como nessa definição que a Bell Hooks adota, o amor é diferente da paixão, daquela loucura impensada, né? da sensação desenfreada, descontrolada, que está aí, né? No nosso ideal. Paixonite é uma coisa, amor é outra. A atração erótica, a química sexual, ela vai estimular a sexualidade, a intimidade entre duas pessoas, mas ela não é garantia de amor, tá? A paixão é um modo impróprio do Dasein que vai se deixar à mercê, sob a tutela de outra pessoa. Amor é diferente. Dito isso, vamos voltar então para a nossa definição. Quando o Peck fala que o amor é uma vontade de se empenhar ao máximo, perceba que quando ele fala de vontade, ele fala de uma intencionalidade, não é? De uma intenção para o amor, de um modo de ser que age em prol disso, que não é passivo. Então, isso já nos diz, né, que o amor, de fato, não é um sentimento incontrolável. O amor é uma abertura. Você se abre ao ser com o outro. O Peck ele vai falar do amor como uma abertura para o próprio crescimento espiritual ou para o crescimento de outra pessoa. Agora eu vou tirar um pouco a palavra do contexto do Peck e trazer aqui para a fenomenologia, tá? Crescimento espiritual, do nosso ponto de vista, não tem nada a ver com religião, tá? Começa daí. Para nós, crescer espiritualmente, desenvolver a espiritualidade, significa potencializar o que a gente tem de bom, de melhor aqui em nós. É colocar em prática aquilo que faz a gente transcender para o bem, não só para o nosso bem, mas para o dos outros também. Então, relendo agora a definição que a Hooks traz, ela vai ficar assim. O amor é uma abertura, uma disposição para o compromisso de potencializar o que há de melhor em nós e no outro. E, de fato, amar é querer bem, o bem, né? Tanto para o outro como para nós mesmos. E aqui a gente entra num ponto fundamental dessa conversa sobre o amor, que é o querer-se bem.
sobre a vontade de se empenhar ao máximo possível para promover o próprio crescimento espiritual antes de querer promover o dos outros. A Bell Hooks, ela tem uma frase tão bem feita e ela diz assim: a gente não nasce sabendo como amar alguém, muito menos a nós mesmos. E ela tem razão. A gente vai aprendendo a como amar com os recursos que a gente tem no mundo, que a gente foi lançado. E, infelizmente, culturalmente falando, nós fomos ensinados a confundir amor próprio com egoísmo, né? E já é clichê do clichê que antes de querer amar alguém, a gente precisa aprender a se amar, não é? É ponto pacífico que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Nós somos a nossa própria referência. É a partir do cuidado e do respeito que você tem por você mesmo que você vai estabelecer o modo como você vai se relacionar com o outro. Principalmente com relação ao amor, a gente não pode querer oferecer o que, de fato, a gente não consegue dar nem para nós mesmos. E para pensar sobre dar amor para nós mesmos, eu acho que a gente vai ter que lembrar que amar tem a ver com se engajar com o que faz a gente transcender, né? É um comprometimento de realizar coisas boas e que façam bem para você, mas também num sentido de promover um bem maior. Coisas que nos fazem bem simplesmente pelo bem em si e não pela vantagem material que isso possa me trazer, tá? A Bell Hooks, ela diz que um dos melhores guias para amar a si mesmo é nos dar o amor que geralmente sonhamos receber dos outros. E esse, de fato, é um bom exercício, né? Se amar como gostaria de ser amado. No decorrer do livro, a Bell Hooks traz alguns aspectos que ela considera como fundamentais para viver o que ela chama de amor verdadeiro. Ela fala que o amor deve envolver respeito, cuidado, compromisso, confiança, responsabilidade e reconhecimento. Eu vou até deixar aqui no cantinho essas palavras, porque elas valem milhões. Se não tem respeito, se não tem possibilidade de confiar, se não tem responsabilidade afetiva, a gente não pode chamar de amor, tá? Amor tem a ver com postura ética, não é isso? Uma postura amorosa. Seja de você para com você mesmo, seja para com o seu parceiro. Então, eu vou propor como exercício de reflexão, além desse de se amar como gostaria de ser amado, que você pense se você tem se proporcionado cada um desses aspectos. Se você tem recebido isso no seu relacionamento e se você tem dado isso também. E eu acho que esse é um exercício que precisa ser feito sempre, a todo momento e em qualquer uma das nossas relações, na verdade, não só com o nosso parceiro amoroso. E sempre com aquela flechinha que aponta para os dois lados, né? Ou para si mesmo e para o outro. A Bell Hooks vai falar muito, mas muito mais coisas relacionadas ao amor. Ela não vai falar tudo, como ela sugere no título, mas ela vai olhar criteriosamente para a contribuição do patriarcado, principalmente, né, e do machismo para as coisas chegarem no ponto que chegaram. E ela também vai trazer um bom apanhado do que ela leu nos livros de autoajuda com relação ao amor. Quanto às novas perspectivas que ela fala, né, o que ela propõe é que as transformações que a gente pretende que aconteçam na sociedade devem começar a partir da nossa própria prática, da nossa ação cotidiana, amorosa em todos os nossos campos. Começando pela nossa própria família, né, com a educação dos nossos filhos, pautada nesses princípios aqui que a gente acabou de conversar. Bom, eu até agora não sei se o livro da Bell Hooks seria um bom livro para indicar aqui para você ou para um paciente. Talvez eu indicaria para ser lido, mas com algumas ressalvas. Primeiro, porque ela traz muito aquela ideia de que se serviu para ela, vai servir para todo mundo, e eu acho isso um pouco indigesto, até porque lá na frente ela vai falar muito da experiência espiritual dela,
E eu acabei ficando com a sensação de que, para ela, se a pessoa não tem uma experiência com o divino, a pessoa não tem condições de saber o que é o amor. Se só quem aceita o divino tem capacidade para amar, os ateus então não podem experimentar o amor. Eu não sou uma pessoa ateia, mas eu conheço excelentes pessoas que são ateias, que amam profundamente, são super altruístas e se comportam de uma maneira muito mais amorosa e ética do que muitas pessoas que professam a fé por aí. Então isso já me fez ter alguma ressalva para te indicar esse livro. A outra ressalva é que ela não é uma autora existencialista. Ela é uma pensadora que parte de uma série de princípios que generalizam o nosso modo de ser. E ela traz um discurso carregado até a alma de positividade, chegando a beirar o supérfluo até, sabe? Como é, por exemplo, a ideia de que o amor nos conduz ao paraíso, como se o paraíso aqui na Terra fosse alguma coisa possível de acontecer, né? Mas, apesar dessas ressalvas, eu achei que, no geral, o livro trouxe boas reflexões, que foram essas que eu trouxe aqui para você. Só a título de fechamento, assumir uma definição clara do que é o amor e ter ações amorosas no sentido do respeito, da responsabilidade, do compromisso com o seu crescimento pessoal e com o do outro, não é uma garantia de que você vai encontrar a felicidade plena no amor. Mas, no mínimo, essa atitude vai garantir que você estabeleça os seus limites para uma convivência saudável com quem você se dispor a amar. Eu espero que você não se esqueça, então, de que amar é a abertura para si e depois para os outros. Ok? É isso, então, que eu tinha para deixar. Ainda sem saber se vou indicar ou não o livro da Bell Hooks para você, mas eu espero que você tenha gostado e que essa definição que ela trouxe tenha contribuído para o seu viver melhor, tá? Beijo enorme, até a próxima. Tchau, queridos!